E se Jesus nunca tivesse sido crucificado? E se tudo o que você conhece sobre a história tivesse acontecido de outra forma? Imagine um mundo onde Jesus não foi levado ao Calvário, onde os cravos nunca perfuraram suas mãos e onde a cruz nunca se ergueu contra o céu. O que isso mudaria? Seria o cristianismo o que conhecemos hoje? Ou a humanidade teria seguido um caminho completamente diferente? Agora, pense nisso. E se a crucificação fosse não apenas um evento, mas uma necessidade para que algo maior acontecesse? Se Jesus tivesse vivido até a velhice, continuando a pregar e a transformar corações, será que sua mensagem teria se espalhado com a mesma força? Ou será que, sem o sacrifício, os séculos teriam apagado sua voz? A história da humanidade é cheia de pontos de virada. Pequenas mudanças no passado poderiam criar mundos inteiramente novos. E se, em vez de uma morte brutal, Jesus tivesse sido aceito pelos poderosos? E se sua pregação tivesse sido protegida em vez de perseguida? Será que sua mensagem teria sido mais pura ou teria sido corrompida por interesses políticos e religiosos? E aqui está um ponto fascinante. Sem a crucificação, talvez nunca tivéssemos a ideia de redenção pelo sacrifício. A cruz se tornou um símbolo imortal, a ponte entre o humano e o divino. Mas e se o caminho da iluminação fosse diferente? E se, ao invés de morrer, Jesus tivesse ensinado um novo método para a salvação, algo que nunca exigisse dor, martírio ou sangue? Mas espere, e se o verdadeiro sacrifício nunca tivesse sido físico? E se a grande lição não estivesse na cruz, mas em algo mais profundo, algo que ainda não compreendemos completamente? Talvez o verdadeiro poder da mensagem de Cristo não esteja em sua morte, mas na sua forma de viver. Será que o mundo reconheceria isso sem o impacto dramático de sua crucificação? E há um paradoxo nisso tudo. Ao evitar o sofrimento, talvez também evitássemos o impacto. O sofrimento tem um poder estranho na psique humana. Ele nos faz lembrar, nos faz sentir, nos faz acreditar. Sem a dor de Jesus, a fé teria sido tão forte. O cristianismo teria sido capaz de atravessar impérios, séculos e corações da mesma forma. E se a crucificação não fosse o fim de nada, mas o começo de algo? O começo de um ciclo que precisa ser revisto, reentendido, revisitado. Talvez não devêssemos apenas perguntar: e se Jesus nunca tivesse sido crucificado? Mas, sim, e se interpretamos tudo errado esse tempo todo? A pergunta se torna ainda mais profunda. Será que a verdadeira salvação está na cruz ou na transformação interior? Será que o verdadeiro ensinamento de Jesus não foi sua morte, mas sua capacidade de amar, perdoar e despertar o divino dentro de cada um de nós? Agora, imagine o impacto disso. Imagine um mundo onde a espiritualidade não estivesse ligada ao sacrifício, mas à consciência. Onde não se buscasse redenção pelo sofrimento, mas pela evolução. Como seria esse mundo? Como seríamos nós? Então, a pergunta final: e se essa resposta já estivesse dentro de você o tempo todo, esperando para ser lembrada? Se Jesus nunca tivesse sido crucificado, talvez sua mensagem não fosse sobre redenção pelo sofrimento, mas sobre iluminação pela vivência. Talvez seu verdadeiro legado estivesse na transformação diária, no despertar de uma nova consciência, onde a conexão com o divino não precisasse de dor, mas de compreensão. E se o verdadeiro milagre nunca foi ressuscitar após a morte, mas sim despertar antes dela? Agora, olhe ao seu redor. Veja o mundo que construímos com a narrativa da cruz. Agora, imagine o mundo que poderíamos ter construído se a história tivesse seguido outro rumo. E se, em vez de um símbolo de dor e sacrifício, tivéssemos um símbolo de realização e expansão? Será que estamos prontos para revisitar essa história com novos olhos?
será que estamos prontos para despertar? Talvez a grande questão não seja apenas o que teria mudado na história, mas o que ainda pode mudar dentro de nós. Se a cruz se tornou o ponto central da fé, será que não estamos presos a um ciclo de sofrimento como caminho para a salvação? E se a verdadeira revolução espiritual for entender que o divino nunca precisou de dor para se manifestar? Talvez, em vez de olhar para o que poderia ter sido diferente no passado, devêssemos questionar como escolhemos viver essa mensagem no presente. Se Jesus não tivesse sido crucificado, o impacto de sua mensagem teria tomado um rumo completamente diferente. Sem a cruz como símbolo central, o cristianismo poderia ter seguido caminhos menos focados no sofrimento e mais na transformação interior. Talvez a fé não fosse baseada na culpa e na redenção, mas sim na expansão da consciência e no despertar espiritual. O que isso significaria para a humanidade? Sem a narrativa do sacrifício, a relação entre o divino e o humano poderia ter sido construída em bases diferentes. Ao invés de buscar expiação pelos pecados, os seguidores de Jesus poderiam ter aprendido diretamente com sua vida, com sua sabedoria e com sua capacidade de revelar o reino de Deus dentro de cada ser. Talvez, em vez de um Messias que precisou morrer para salvar, tivéssemos um mestre que nos ensinou a nos salvar pelo entendimento. E se, ao invés da cruz, tivéssemos um legado de ensinamentos contínuos, de parábolas ainda mais profundas, de jornadas espirituais mais longas? Se Jesus tivesse vivido até a velhice, será que teria formado discípulos ainda mais preparados? Será que suas palavras teriam sido registradas com maior fidelidade, sem as distorções que surgiram ao longo dos séculos? Sem a crucificação, o Império Romano poderia ter lidado de outra forma com sua influência. Se, em vez de perseguição, houvesse diálogo, talvez a fé cristã não tivesse se expandido pelo impacto do martírio, mas pela força natural de suas ideias. O cristianismo poderia ter se tornado uma escola de sabedoria, uma filosofia viva, uma prática transformadora acessível a todos, sem a necessidade de sofrimento como prova de fé. Por outro lado, sem a cruz como um marco da história, será que a humanidade teria dado ouvidos à mensagem de Jesus? Muitas vezes, o sacrifício extremo gera impacto, gera memória, cria lendas. Talvez, sem esse evento trágico, sua voz tivesse sido abafada pelo tempo, suas palavras misturadas a tantas outras filosofias e crenças que surgiam na época. Afinal, o que nos faz lembrar de algo com mais força, o amor ou a perda? E se a morte de Jesus não fosse um sacrifício divino, mas uma consequência natural da resistência à mudança? Ao olhar para a história, percebemos que muitos visionários, aqueles que desafiaram sistemas de poder, acabaram perseguidos e silenciados. Será que sua morte foi um destino inevitável? Ou será que o verdadeiro ensinamento está no fato de que as ideias realmente poderosas nunca morrem? Se Jesus tivesse vivido, será que a igreja teria surgido da mesma forma? Grande parte da estrutura do cristianismo foi moldada ao redor do conceito de redenção pelo sangue. Sem isso, o que sustentaria a fé? Seria uma religião mais fluida, mais voltada para a prática do amor incondicional e da sabedoria? Ou teria sido fragmentada em pequenos grupos, sem a coesão que a cruz trouxe? Mas talvez a pergunta mais importante não seja o que teria sido diferente historicamente, mas o que podemos aprender com essa reflexão agora. Estamos tão presos à ideia do sofrimento como caminho para a salvação que deixamos de perceber que a verdadeira libertação pode estar na vida, não na morte. Se Jesus veio para mostrar um caminho, será que estamos seguindo seus passos ou apenas adorando sua dor?
E se entendermos que o verdadeiro sacrifício nunca foi físico, mas sim o abandono do ego, do medo e da separação? E se a maior lição de Jesus não foi sua crucificação, mas seu amor incondicional, sua compaixão inabalável e sua capacidade de enxergar o divino em todos? Essa visão mudaria a maneira como nos relacionamos com a espiritualidade. No fim, talvez a questão não seja se Jesus foi ou não crucificado, mas sim como escolhemos interpretar sua história. Será que seguimos presos à dor e ao sacrifício, ou estamos prontos para acessar a verdadeira essência de sua mensagem? E se a resposta para essa pergunta não estiver em nenhum livro, em nenhuma doutrina, mas dentro de cada um de nós, esperando para ser descoberta?